Olá, estamos dando início a mais um podcast, o Papo Delas, o seu podcast do Diário Delas. E hoje com uma temática muito importante. Mês de maio, mês das mães, e não teria um tema melhor para falar do que presença que transforma. A maternidade saudável começa quando a mãe não está sozinha. A gente cresceu ouvindo que o papel do homem é sustentar. Mas quando falta a presença paterna, quem sofre? Eu quero colocar aqui, mas quando a falta dentro de casa não é dinheiro, mas é presença. Mais de 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Entre os pais presentes, mais de 60% têm baixo envolvimento emocional na criação dos filhos. E olha que legal. E quando esse pai decide ser presente, de verdade, os problemas emocionais e comportamentais diminuem em até 40%. Hoje nós temos uma presença maravilhosa aqui. Meu querido amigo Expedito Souza, que está conosco, falando sobre paternidade, né, Expedito? Fala um pouquinho pra gente. Olá, Renato. Olá a todos. Tudo bem? Bom, eu sou Expedito Souza, educador parental, sou mentor em família, mas também em carreira e liderança. E a paternidade é uma bandeira que eu trago comigo desde a gravidez da minha esposa, quando eu percebi que a maternidade não podia ser solitária e que ela precisava de mim ali do lado dela em todas as circunstâncias. Desde a decisão sobre, por exemplo, qual tipo de parto deveria ser, até depois qual escola colocar os filhos. Então, desde então, a gente divide os nossos filhos de uma maneira que cada um se sinta bem, leve, principalmente ela, em que recai sobre a mãe, sempre um peso muito grande. Então, tentar aliviar esse peso aí que a história traz para a mãe. Isso é muito importante, esse tema é importantíssimo. E olha, pela primeira vez no nosso podcast do Diário Delas, no Papo Delas, nós temos um homem sentado. Sempre são mulheres. Eu tenho a honra de anunciar que hoje nós temos um homem, um pai para falar um pouco dessa presença, dessa paternidade ativa. Isso é uma reflexão, né, Expedito, muito importante para família, para a sociedade, porque as mulheres estão ficando exaustas. Todos nós temos uma vida muito corrida, cada vez mais exigências de mulheres no mercado de trabalho, além da maternidade. E hoje a gente não quer falar sobre o pai perfeito, né? A gente vai falar sobre um pai presente. O que é ser um pai presente hoje? Essa temática ainda é um pouco polêmica, não é? Ainda assim, infelizmente, né? Mas a gente está tentando quebrar algumas barreiras. Elas já são quebradas de alguns ambientes. A gente já tem filmes falando sobre paternidade, a gente já tem livros falando sobre paternidade, de uma paternidade que ainda o mercado coloca como ativa, né? Mas se não existe maternidade ativa, também não existe paternidade ativa. Ou é ou não é, né? Ou você é pai ou você não é. Então, a gente está falando desse pai agora que participa dessas decisões, como eu bem coloquei, né? Desde a parte do parto, como é que vai ser o parto, se a mulher optou por um parto normal, uma cesariana, depois como é que vai ser a criação desse filho, como é que vai ser a introdução alimentar, qual escola. Então, a gente divide ali tudo. A gente, agora em maio, também fala sobre o Maio Furtacô, em que a gente ressalta sempre a importância da saúde mental materna. E quando a gente fala disso, a gente fala sobre essas cargas emocionais que existem sobre as mulheres de uma maneira muito natural dentro dessa construção social, mas também dessa autocobrança. A mulher ainda sai desses lugares com muita autocobrança, né? Sofrendo muito, deitando a cabeça no travesseiro e ainda sofrendo com a performance que ela entregou durante o dia. Sim, e esse tema, gente, é um tema muito, muito, muito importante. Essa é uma reflexão para a nossa sociedade e essa é a nossa missão. A missão do Diário do Vale, do Diário Delas, é transformar a vida das pessoas e não poderíamos falar de um outro tema em maio, no mês das mães, do que a participação, porque maternidade saudável começa quando a mãe não está sozinha. E esta série, nós vamos ter 4 episódios, né, Expedito? O primeiro, Expedito vai estar falando que a paternidade vai muito além do sustento.
Teremos no nosso segundo episódio, vamos falar com a Sofia, vamos falar de saúde mental, vamos falar da parentalidade, tanta coisa, como estão as famílias hoje. Como estão? A gente está tendo uma família onde há um equilíbrio. Eu falo que nós, mulheres, nós não queremos dominar o mundo, não. Nós só queremos respeito, nós só queremos igualdade, queremos 50%. Mas esse 50%, para ele ficar equilibrado, o que precisa? Da outra participação dos 50%. Então, hoje, nós vamos iniciar esse tema fantástico e eu quero que você nos acompanhe, porque vai muito além, não vai, Expedito? Vai. Nós vamos para a rua, nós vamos pesquisar pessoas, nós vamos levar dinâmicas para mostrar como que é uma gestação, como que é um pai que acompanha. Então, vai ser uma série maravilhosa e eu quero te desafiar a nos acompanhar durante 4 semanas, porque este é um valor que nós precisamos trazer para a sociedade refletir. Pais presentes, pais que participem, famílias que dividem o apoio para que todos nós possamos ficar saudáveis. E para iniciar nossa série, nós primeiro já falamos tanto, né, Expedito? Já vou começar aqui, com os nossos patrocinadores, Água Ativa. Muito obrigada. Vou já servir o meu amigo Expedito, que a gente já conversou. E olha, a gente fala muito, então a gente precisa. Isso aí. Precisamos de uma água boa, saudável. E a Ativa está aqui com a gente. Já estou aqui, abastecendo meu copo para a gente poder iniciar esse papo, que ele é longo, ele é polêmico e ele é importante. Porque será que a sociedade está preparada para isso? Será que a sociedade impõe sobre os homens um perfil mais rígido, um perfil, às vezes, que não participe tanto? Porque ainda nós viemos de uma sociedade com muitos resquícios da sociedade patriarcal, onde a mulher acaba ficando muito dentro de casa e o homem sai para o sustento. Então, essa é uma reflexão muito importante. E mais um dos nossos patrocinadores, hoje eu coloquei aqui em destaque esses enfeites maravilhosos da Rita Decors, que preparou toda essa sala, todo este momento, todo esse clima aconchegante aqui para a gente conversar. E aqui nós temos um camaleão. Camaleão muda, representa o que nós vamos falar hoje, a mudança, a mutação, o que nós precisamos transformar. E vamos iniciar com a primeira pergunta. Em que momento, Expedito, você acha que a sociedade ensinou que ser pai é só sustentar financeiramente? A gente aprendeu isso, né? Eu aprendi isso com o meu pai e com a minha mãe. E a gente estava conversando sobre como a paternidade chega para mim, né? Essa paternidade com a capacidade de olhar o ambiente como um todo. E eu acredito que, de forma muito natural, o homem provedor, só que a gente vive agora num período muito importante social. A pandemia, ela divide a sociedade no antes e depois. A gente tem agora, principalmente pós-pandemia, mulheres muito mais ativas no mercado e requerendo esse lugar, esse direito que é delas por direito, né? E também a equiparação salarial. Então, tem algumas lutas ali. Nesse movimento social, a gente vê as mulheres ascendendo profissionalmente. E aí, dentro de casa, pode gerar algum tipo de conflito. Porque, às vezes, a mulher pode crescer mais que o marido. A mulher pode chegar no mesmo patamar que ele. Então, algumas situações dentro de casa, na rotina, começam a tomar um outro lugar. Quem é que vai cuidar das crianças se a mulher está em São Paulo, por exemplo, uma semana? Essa é a minha realidade, A minha esposa, desde que voltou da licença maternidade, ela voltou direto para São Paulo. E aí ela ficou uma semana direto em São Paulo. Uau. E eu sozinho com o Pedro, de 7 meses. 7 meses? 7 Uau! meses. E aí pensei, o que a gente vai fazer? Mas desde então eu fui muito honesto com o Pedro na minha relação com ele. E eu falei para ele com 7 meses, falei, filho, agora seremos nós dois e nós vamos dar conta. Que legal. E aí fui começando, né, aprendendo também a fazer essa leitura do Pedro, como ele era, o que ele gostava. E aí fui. Eu trabalhava na fábrica de manhã, então levava o Pedro para a creche, tinha toda aquela rotina de acordar mais cedo, preparar a mochila, ver se tem alguma tarefa do dia. E como que era visto isso? Porque a sociedade é machista e expõe. Eu acho lindo, perfeito. Olha, por favor, por mais pais assim. Mas como as pessoas, os amigos, viam? Existia preconceito? Existe até hoje, né? A paternidade, quando a gente assume esse lugar, é um caminho também muito solitário, infelizmente ainda, né? Eu sempre me coloco como rede de apoio para esses pais,
porque eu sei que não é fácil, mas quando você entende o valor daquilo, quando eu levava meu filho para a escola, eu não estava só levando ele para a escola, eu estava me conectando com ele, estava aprendendo sobre ele e ensinando a ele sobre mim. Então, quando a gente começa a construir essas raízes na nossa relação, eu tenho mais segurança da minha relação no futuro com meu filho, adolescente e até mesmo adulto. Como o meu filho será como pai. Eu acho isso fantástico. Eu, como mãe, tenho a experiência de participar. Eu já tenho 2 filhos bem crescidos, uma com 28 anos e outra com 19. Aprendi muito com os meus filhos, Pedito. A minha vida, o meu caráter, muito da minha vida foi moldada pela educação deles, porque são gerações diferentes, né, com reflexões diferentes que podem agregar. A gente não precisa ficar engessado nos padrões antigos, a gente precisa ouvir, acolher e entender a cada sociedade. E eu aprendi demais com os meus filhos, e eu fiz questão de participar de tudo. Eu sabia o nome de todos os amigos, eu sabia tudo que estava acontecendo no colégio, as paquerinhas, os conflitos. Eu participava, porque era a forma de eu entrar dentro da vida deles. Sim. Né? E isso é muito importante, porque isso acrescenta muito. E você falou isso, que você precisou ver como que o seu filho era, você, agora somos nós dois. Exato. Vamos interagir e vamos crescer juntos. Hoje você acha que os pais, os homens aprendem a ser pai dessa forma? Ou os homens acham que eles só devem ser o provedor? Eu pago a conta e você faz todo o resto. É importante dizer o seguinte, o meu pai, por exemplo, ele trouxe alguns valores para mim, né? Por exemplo, respeito, honestidade, trabalho. Isso tudo vem muito forte porque vem das minhas raízes, meus valores, dos quais eu aprendi com ele. Um homem nordestino, meu pai era pedreiro, analfabeto. Minha mãe, ela trabalhou como merendeira, como faxina, analfabeta também, mas eles trouxeram valores que eu carrego para a minha vida inteira. E hoje eles não estão mais aqui, então minha missão é perpetuar esses valores na vida do Pedro, de 7 anos, e do João, de 4 anos. Eu faço questão de trazer esses valores todos os dias para eles. Só que o mundo mudou. E aí agora eu preciso me adaptar a esse universo. Principalmente com a era da tecnologia, os nossos filhos têm uma capacidade de informação muito simultânea, online, viva. E se a gente não toma o lugar da rede social, a rede social vai educar os nossos filhos. Então, o que eu quero fazer? Eu quero estar antes da rede social na vida deles. Eu quero ser a pessoa que responde às perguntas e os questionamentos. E quando eu não souber, tudo bem, a gente pesquisa junto. Mas a ideia é que eu chegue antes do YouTube, por exemplo, na vida dos meus filhos. Isso é muito importante. A gente estava conversando antes da gente iniciar, você estava falando que faz a tarefa, que faz o dever, a lição, participa. Isso é comum entre os homens? Como é que está aí o parâmetro entre os amigos? Infelizmente não é tão comum, né? Porque a minha rotina realmente foi levada, eu acredito muito que por Deus, a uma dinâmica um pouco diferente. Eu tenho muitos amigos que são extremamente ativos na criação dos filhos, participativos, mas ainda com alguns bloqueios a respeito dessa construção social. Então, eu acredito que a gente esteja num movimento e que nós somos agentes transformadores desse movimento. Por favor. Ele está crescendo, é uma onda crescente. As gerações, por exemplo, a geração Z, por exemplo, ela traz isso muito mais forte como uma necessidade. Ela traz valores emocionais ali como pilar da vida. Então, elas trazem muito mais força para esse discurso do que as nossas gerações. Então, estamos nesse caminho. Estamos em evolução, mas ainda existe um longo caminho. Existe. Sabe por quê? Porque é verdade que os homens aprendem que eles precisam ser fortes, que eles precisam ser duros. Isso é um discurso entre o universo masculino e isso atrapalha a paternidade? Alguns psicólogos trazem o analfabetismo emocional. A gente não consegue... Por que homem não fala sobre sentimento? Porque a gente não sabe, às vezes, diagnosticar o que a gente sente. Então, eu não sei, aqui doeu, né? A namorada terminou comigo, que sentimento? Eu não sei nomear. Então, quando a gente tem a oportunidade de construir os nossos filhos emocionalmente mais saudáveis, a gente precisa primeiro nomear as emoções. Caiu, filho, você está sentindo dor? Você está chateado porque agora não pode comer doce? Então, a gente vai nomeando as emoções para que as pessoas vão entendendo o que eu estou sentindo e qual o nome daquilo. No universo masculino, isso não foi ensinado. E aí a gente não sabe o nome das coisas, a gente não sabe onde dói, o que a gente sente. E aí nisso a gente não consegue diagnosticar. Se eu diagnostico ou eu digo para você alguma fragilidade minha, algum tipo de vulnerabilidade, é como se eu estivesse me desarmando para você. E aí eu não posso.
quanto homem, eu preciso me manter firme aqui nesse posicionamento e eu não posso falar para você das minhas fraquezas, senão você pode me vencer. Então a gente aprendeu isso às vezes do desenho animado totalmente até para a errado, vida. né? E quantos homens cresceram com aquela frase? Tem até música, homens não choram. Homem pode chorar, sim. Homem pode sentir, sim. Homem pode ser frágil, sim. Que isso é sinônimo de humanidade. Exato. Te torna humano, te torna uma pessoa que consegue acessar a dor a outra e entender que você não precisa ser de ferro. E isso é um discurso muito perigoso, né, Expedito? Porque a gente já vê diversos... Nós já iniciamos esse nosso discurso com o Expedito desde do mês de março, onde nós levamos para dentro do parque, Shopping Parque Sul, um discurso que é respeitar as mulheres começa em casa, pois todo homem nasceu de uma mulher. Então, a gente falou muito sobre essa questão do respeito. Hoje nós voltamos, agora no mês de maio, com essa temática que é fundamental para a sociedade, que é falar sobre o papel, porque existe muito da mulher, mas a mulher tem que ter cada vez mais no mercado de trabalho, ela tem que estar cada vez mais disputando, saindo de casa, mas essas crianças precisam de apoio, porque a gente viu aqui que a ausência paterna e a ausência dos valores dentro de casa faz com que diversas crianças tenham problemas mentais, tenham problemas psicológicos, tenham faltas. Quais são as maiores faltas que geralmente acontecem em crianças que têm essa ausência paterna? A gente tem essa ausência afetiva. Inclusive, hoje isso é lei. O pai precisa não só de dar o sustento quando, por exemplo, há um caso de separação, um divórcio. Ele também tem que fazer ali a presença afetiva, porque é uma necessidade de construção do ser humano. Nós precisamos ter essas figuras. Quando falta a figura do pai ou quando falta a figura da mãe, existe ali um vácuo, um vazio, que pode se tornar uma dor, um trauma, e isso gerar algum dos transtornos emocionais que a gente vê tanto. A gente tem também hoje no ambiente algo que é muito corrosivo para a sociedade, que é a internet. É um acesso muito rápido a tudo. Isso leva os nossos filhos a pensarem que eles sabem de tudo sobre a vida. Sim. E essa capacidade também de velocidade, que é o formato do feed, traz para a mente deles uma aceleração que gera ansiedade. Sim. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eu sou professor de adolescente, posso falar isso com muita tranquilidade. Eles têm muitos casos de ansiedade. Por conta de todo esse contexto que a gente vive hoje. Então, quando a gente fala assim, mas por que agora eu aprendi com meu pai apanhar, por exemplo, apanhei e não morri? Por que agora eu não posso bater no meu filho? Porque o seu filho agora é diferente de você. Hoje o seu filho articula, gesticula, questiona, faz palestra. Por quê? Hoje, eu lembro, gente, tá? As pessoas mais velhas, eu lembro, minha avó falava que as crianças nasciam, demoravam dias para abrir os olhos. Hoje a criança já quase, já nasce mandando um WhatsApp. Então já nasce com um tablet na mão, com o telefone, alô mãe, tá tudo bem aí do lado de fora? Então isso faz com que o nosso cérebro receba muitos estímulos, acelera toda a nossa parte cognitiva, nosso desenvolvimento, traz ansiedade, depressão. Nós estamos falando do número de crianças, né, que estão hoje abaladas emocionalmente por causa dessa tendência de muita informação, muita exposição. E também é um perigo, porque qual a fonte que o seu filho está consultando? Que padrão que ele vai seguir? Nós temos, gente, um neurônio que chama neurônio espelho, que é um neurônio que ele ativa áreas cognitivas só de você observar. Então, de tanto você observar aquele vídeo, você acaba se tornando aquele vídeo. Então, será que os jogos excessivos, será que as crianças expostas muito tempo à internet, que prejuízo podem ter? Então, às vezes a gente está... O pai presente não é só aquele que não está dentro de casa, mas que está dentro de casa e que está com atenção plena, que está com tempo de qualidade. E agora, nós vamos ver um pedacinho, bem rápido, de um filme que mostra um pouquinho da ausência paterna. Amor, vou jogar com os caras, tá? Mas não vou demorar não, só tô precisando desanuviar um pouco. Ter um pai trabalhando na licença paternidade. Que deu pau no sistema. E o pau do nosso sistema, Moré? Sua vez. Para o ímpar. Eu preciso de você mais perto. Eu ajudo bastante. Você me ajuda, Tom? Você acha que sua filha precisa de ajuda? Posso dormir aqui? O que você aprontou? E aí, Expedito, para a gente falar um pouquinho desse filme, de um pedaço, o que
o que mais pode causar essa ausência paterna? Hoje a gente tem um quadro, esse que a gente está citando, da internet, das mídias sociais, da velocidade que as informações chegam agora com a inteligência artificial. Tudo isso são mecanismos de aceleração cerebral, né? Então, nossas crianças, nossos adolescentes, eles já vivem nessa aceleração. Então, é uma geração diferente, por isso que os comportamentos precisam ser diferentes. A gente precisa criar e quebrar ciclos geracionais. Transformar agora a nossa relação com os nossos filhos muito mais próximas. A gente tem 2 ambientes na internet que são perigosíssimos. A Deep Web e a Dark Web. São ambientes em que a gente, por exemplo, da nossa geração, geralmente não sabe andar sobre ela, a gente não conhece, a gente não sabe nem onde consegue acessar. Mas os adolescentes, eles têm acesso fácil. Na verdade, eles são procurados, principalmente nos jogos online, para qualquer tipo de violência. Qualquer tipo de assédio, eles podem sofrer dentro desses ambientes na internet, que é um ambiente em que hoje a gente não consegue, por exemplo, ter a mesma segurança de que uma rede social, por exemplo. São ambientes que os pais desconhecem e que os adolescentes estão passeando o tempo inteiro e correndo esse risco. Por favor, gente, muita atenção, um alerta a essa informação. E os pais e as mães, né? A gente está falando da família em si, do cuidado do filho, porque ser mãe é você abrir mão da sua vontade para educar alguém. Ser pai deveria ser também, e nós temos hoje aqui o exemplo do Expedito, que, olha, por favor, palmas, e que outros homens sejam motivados, que se inspirem nessa paternidade ativa, que deveria ser a paternidade natural. Natural, né? Não deveria ter este nome, porque Exato. eu acho que o pai vai muito além da provisão, Sim. do sustento, né? Um pai presente, ele traz muitas reflexões, ele traz um exemplo, que a gente estava falando, que as palavras convencem, mas os testemunhos, eles arrastam multidões. Então, a gente vem de uma discussão cada vez mais onde mulheres estão sendo desrespeitadas, mulheres estão sendo violentadas. Nós, como grupo de comunicação, não aguentamos mais noticiar mulheres mortas por feminicídios, por não quererem mais se submeter a um ambiente de violência, um ambiente tóxico. O que nós podemos fazer mais para fazer com que essa sociedade mude esses valores? Hoje a gente tem esses ambientes que são perigosos, né? Nós temos o Red Pill também, que trazem todo esse discurso contra a mulher. Então, por favor, pais, este é um recado para você. Não abra mão da sua paternidade. Não abra mão deste tempo de qualidade, deste tempo onde você vai poder fazer uma troca com o seu filho, onde você vai poder colocar os seus valores dentro dele, e isso vai refletir na sociedade do futuro, não é, Expedito? Perfeito. Exato. A gente, sabe como que eu começo a quebrar esses ciclos geracionais de violência, por exemplo, contra a mulher? Eu sento meus filhos na mesa e faço uma tarefinha de casa simples com eles. Eu desenho a nossa família, são 3 meninos, né? Eu, Pedro e João, e a mamãe é a nossa princesa. E aí eu vou trazendo para eles, por exemplo, como é que os príncipes devem estar posicionados diante da princesa? Em defesa, em ajuda, em apoio, o tempo inteiro. Então, os meus filhos, eles já sabem. A gente, quando está brincando, né, a gente brinca de lutinha às vezes, nós 3, mas quando a mamãe chega perto, aí eu já falo, a mamãe a gente pode brincar assim, ela é a nossa princesa, a gente tem que proteger. Então, são linguagens comuns, mas isso é o exercício do ensinar. No dia a dia, o que eles veem são trocas de afeto, de carinho, de respeito, né? Então, essa relação de... Eu admiro demais a minha esposa. Esse sentimento de admiração são, por exemplo, valores que mantêm os casamentos, as relações. Quando a gente perde isso, quando os nossos filhos vivem em um lar de o tempo inteiro o ódio disseminado entre o marido e a mulher, por brigas, exemplo, disputas, exato, né? Não tem como eles pensarem diferente disso, que é o que você bem colocou. Nós, como mamíferos, temos a célula do espelhamento. Eles precisam de bons exemplos, e com esses exemplos eles vão se construindo. Então, se dentro de casa há respeito, palavras de amor, né, de admiração, de contribuição, é assim que nós vamos construir uma sociedade melhor.
O Expedito já trabalha com mentorias, com consultorias, né? Já faz esse serviço em empresas, que isso é muito importante, porque geralmente ambientes de empresas são ambientes mais masculinos, Sim. né? E a gente tem ali um treinamento para ensinar. O que você geralmente ouve desses homens? Eles estão perdidos na paternidade? É muito interessante as experiências que eu tive no ambiente corporativo, falando de paternidade especificamente, é sempre um ambiente muito emocional, sabia? Muitos pais se emocionam. Acredito que isso seja um propósito da minha vida, construir um ambiente de segurança em que as pessoas possam trazer suas fragilidades. E geralmente tem muitos testemunhos tristes da paternidade que a pessoa recebeu e da paternidade que agora ela exerce, tentando construir algo diferente. Eu tenho um dos mais tristes testemunhos, que foi de um pai que levava a filha para a escola, deixava a filha na casa da avó, para a avó levar para a escola antes dele ir trabalhar. Ele fazia esse movimento todos os dias. Até que um dia a filha, de 9 anos, escreveu um bilhete para ele. E aí, quando ele pegou, foi ler aquele bilhete depois no trabalho, ele nem leu na hora que ela entregou. No bilhete estava escrito que ela estava sofrendo violência sexual. Uau. O marido da avó que estava cometendo. Só que ela só se encorajou de falar isso quando ele começou a cometer isso com o irmãozinho dela de 4 anos. E aí o pai percebeu que todos os dias ele entregava pro abusador os filhos dele. Que dor. E aí é uma dor que assim, a gente não consegue mensurar. Mas é muito real. Obviamente, né, eles desvincularam todo esse ciclo familiar. O homem foi embora, ele denunciou. Mas dentro desse pai existe uma dor muito grande, né? Porque na cabeça dele ele provocava aquele sofrimento nos filhos. E agora, para curar isso, é muito tempo de terapia, de vínculo, de vida com Deus, para ele poder entender que ele pode ser curado, né? Que ele não tinha culpa Não naquilo. foi intencional. Exato. Pelo contrário, a intenção dele era proteger. E agora tentar curar essas feridas das crianças. Então, tem muitos depoimentos. Tem as mães, por exemplo, também se posicionam muito quando a gente fala de paternidade, porque a figura paterna, por mais que a gente não perceba, ela também é uma figura muito importante para as meninas. É através da figura paterna que as meninas provavelmente vão escolher seus maridos, seus parceiros. Então, são figuras de segurança. São aqueles que a voz que diz para a menina assim, vai, filha, você vai conseguir. Não, você não é burra. Você não acredite nessas palavras de incapacidade. A voz paterna é essa voz que diz para as meninas, vão, vocês conseguem. Vai, você é capaz. Aqui você sempre vai ter um colo para quem voltar. E nessa fala, é uma fala masculina de segurança. Sim. É uma figura paterna que diz para as meninas, você consegue, e se você não conseguir, o papai está aqui. Isso é muito importante, né? Uma vez eu vi no Instagram um exemplo de um pai que tinha ido no colégio recepcionar a filha com um buquê de flores. Uhum. E ele falou assim, eu estou fazendo isso porque eu quero que minha filha saiba como ela deve ser tratada. Para você, hoje, o que falta? Informação, exemplo ou coragem para ser um pai presente? Informação, a gente é inundado de informação. Mas estamos aqui tem bastante informação. E, por favor, não deixe de assistir a série completa, porque nós queremos trabalhar essa pauta que é muito importante. Ainda precisa de muito avanço. Exato. Então, aqui já é uma fonte. E tem outras fontes o tempo inteiro na internet, emanda. Se você procura, você vai encontrar. Existem filmes, séries, etc. Então, informação tem. Agora, a coragem de assumir esse lugar, porque também não é fácil. O pai que é um lugar solitário, né? É solitário, é cansativo, é exaustivo. Hoje, para eu estar aqui, eu tive que acordar, dar banho nos meninos, fazer tarefa de casa, dar café da manhã, deixar o almoço pronto, com tarefa, uniformizado, para minha esposa levar eles na escola e eu poder vir. Então, assim, não é uma demanda fácil, mas quando eu ouço dos meus filhos que eles me amam, quando eles me abraçam, quando eles me reconhecem como pai, quando eu sou o porto seguro deles, quando eles caem, ou quando tem qualquer tipo de chateação, o colo no final do dia. Esses são prazeres que esse meu cansaço, se eu falar mais um pouco eu me emociono, cura qualquer tipo de cansaço. Coisa, né? O colo dos meus filhos, eu imaginei que o meu colo seria cura para eles. Mas hoje eu vejo que o colo deles também me cura bastante, sabe? Assim, cura muito o Expedito criança. E ter essa oportunidade... Por mais que me faltem os amigos, eu sei que eu tenho Deus e eu tenho os meus filhos. Mas não tem melhor amigo do que o seu filho, do que a sua família, do que este exemplo que você está trazendo para dentro da sua casa. E que bom que são 2 meninos que vão replicar isso para a sociedade do futuro. E olha, depois desse depoimento lindo e maravilhoso de um pai presente, um pai que ama estar presente, vamos olhar agora. Primeiro nós vimos o que faz um filho
Como fica um filho com a ausência Na do pai. ausência. Agora nós vamos ver como que fica um filho com um pai presente e atuante. Mom is because of me. Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. There's no salary. No. I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year, we had an intern score on 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on us yet, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. Que legal. Expedito, quando um filho aprende, vendo o pai desrespeitando a mãe, mesmo que seja de uma forma silenciosa. Aqui nós temos um exemplo de um pai presente, como isso faz bem para uma criança. Mas quando essa criança tem um pai que tem um exemplo ao contrário, como isso pode refletir na vida futura dele? Você pode ter certeza que ele vai replicar. Eu tenho exemplos de família em que o pai cometeu violência contra a minha irmã, mais de 10 anos ela apanhou do marido. E aí hoje, quando a gente vê o filho dele, que nem teve um convívio tão longo com ele, olha para você ver quanto que isso se replica de maneira muito natural, sem uma percepção adulta, né? Porque a gente olha e a gente fala assim, não, mas o menino não está vendo nada, o menino não está percebendo nada. Ele, na vida adulta, replica muito do que o pai dele cometia. Com palavras, já tentou violência física. Então, são situações em que a gente vê exatamente o valor do espelho. O quanto a criança reflete aquilo que ela vive, quem os pais são, e não o discurso. Porque discurso bonito a gente tem socialmente, né? Ninguém fala das suas fragilidades. A gente não sai de casa mostrando as nossas dores e incapacidades. A gente sai bem vestido, arrumadinho, com perfume. Na rede social a gente só posta o que é bonito, só posta o que é legal. Então ninguém tem defeito. Só que quando a gente fica ali no ambiente, 4 paredes, com a família construída, ali se apresentam as dores. E não tem problema ter dor. A gente só precisa tratá-las. Homens choram, mulheres choram, nós podemos ser frágeis, nós podemos ser humanos. Exato. Né? É permitido isso, né? Eu tenho um exemplo muito clássico, assim. Com meu filho com 7 meses, a Aline foi mais uma vez para São Paulo, e era uma semana que eu estava exausto da fábrica, muito cansado, e eu olhava para frente e falava, eu não vou dar conta. Não vou conseguir dar conta de ficar sozinho com a criança, mas todos os desafios dentro do ambiente fabril que eu estava vivendo naquela semana. E quando a Aline entrou no táxi, eu estava forte. Não, descemos, eu e o Pedro no colo ainda. Não, mamãe, vai lá, boa viagem, brilha, não sei o que e tal. Quando o táxi saiu, aí bateu esse sentimento. Falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir? E aí eu não consegui conter minhas lágrimas. Eu comecei a chorar. E o Pedro, ainda de colo, ele começou a olhar para minha cara assim, assustado. E eu disse para ele, falei, filho, o papai está exausto. E o papai não sabe como que a gente vai dar conta dessa semana. Mas o papai sabe que a gente junto, a gente consegue dar conta. Uau! Então, chorar não é um problema. Eu reconhecer para o meu filho que naquele momento eu estava exausto, cansado, e realmente eu não tinha como entender como eu venceria aquela semana. E aí, sabe o que foi mais interessante? O Pedro sempre dormiu mais tarde, assim, umas 9 horas, mais ou menos, e acordava na madrugada para mamar. Nessa noite em especial, o Pedro dormiu às 7 da noite. Quando eu acordei no outro dia, 6 da manhã, apavorado, porque ele não tinha acordado de madrugada, desesperado, falei, meu Deus, a criança. Saí correndo, só eu e ele em casa. Quando eu chego no berço, ele sorrindo para mim, estava acabando de acordar. E quando eu ouvi aquele sorriso do Pedro, era ele me dizendo assim, tudo, papai, né? Eu fiz a minha parte. Você não está sozinho. Então, e assim tem sido. A nossa vida tem sido essa grande alegria de dividir. Eu divido minhas dores e minhas alegrias com os meus filhos. E não tenho nenhum problema em reconhecer isso. Que lindo, Expedito. É muito emocionante, é muito edificante ter um exemplo desse, até me arrepio, porque é algo que realmente mexe com os valores da sociedade, né? Com tudo aquilo que a sociedade pintou do que é certo e do que é errado. Não existe certo ou errado, existe a sua melhor versão, existe o que você pode fazer de melhor para o amanhã. E quando você olha para os seus 2 filhos, o que você mais mexe com o seu coração dessa experiência dia a dia com eles? Eu tenho muita convicção de que eu tenho toda essa minha luta, vamos dizer assim, diária, não só de viver essa rotina exaustiva, que é a rotina de cuidar de filho, de casa, etc., mas da rotina de
ter uma vida por completo, né, profissional, nesses ambientes todos. Mas esse cansaço, eu tenho muita convicção das raízes que eu estou construindo na minha relação com os meus filhos. E quando eu tenho certeza da profundidade que essas raízes podem chegar, eu não tenho medo do vento na adolescência, eu não tenho medo do vento na vida adulta. Eu sei e provo para os meus filhos todos os dias que se eles voarem e vier uma tempestade, eles têm um ninho para onde voltar. E é esse ninho que eu quero que eles reconheçam, que seja sempre o colo e o abrigo que eles precisam, e que hoje, por exemplo, eu já não tenho mais meu pai e minha mãe, então esse ninho para mim é vazio. E eu quero que os meus filhos tenham esse ninho sempre preenchido e sejam sempre acolhidos no meu colo. E olha, essa pergunta agora, você acha que os relacionamentos seriam diferentes, e os pais seriam diferentes se eles tivessem exemplos em casa? Essa é para você. Da sua. Como que você criou a sua paternidade? Você teve exemplo? Como que foi? A Renata foi na dor agora. Nadou. Eu não tive esse exemplo, né? Meu pai, ele foi um homem extremamente rústico, vamos dizer assim, né? No lidar, trabalhava com coisas muito pesadas. A vida não ensinou meu pai a falar sobre amor, demonstrar fraqueza. Eu nunca vi meu pai reclamar de trabalho. Ele trabalhou em carvoaria, trabalhou como pedreiro. Então sempre foi essa força. Meu pai representa muita força, mas sorriso também no final do dia. E eu entendi com o meu pai alguns valores que eu precisava manter. Mas eu também aprendi com ele algumas coisas que eu não precisava refletir nos meus filhos. E eu posso ser diferente. Eu preciso honrar meu pai e eu faço isso hoje. Eu perpetuo meu pai e minha mãe quando eu ensino meus filhos sobre esses valores que eles me ensinaram. Mas eu tenho a oportunidade de quebrar esses ciclos geracionais. Então, por que não eu? Quando você olha assim, você vai passando na rodovia e vê uma montanha pegando fogo, se não tiver uma parede que estanque esse incêndio, ele vai tomar todas as outras montanhas. E, às vezes, o bombeiro faz esse trabalho. Eu entendo que homens e mulheres que entendem a paternidade e a maternidade, como a gente está falando aqui, são as pessoas que vão fazer esse paredão para estancar o incêndio da sociedade. Nós temos essa possibilidade, eu tenho isso muito convicto. Eu sei qual é a minha missão, eu sei qual é o meu propósito de vida e eu faço isso com muito orgulho, sabe? Então, eu trago muito do Seu Miguel comigo, trago muito. Infelizmente, eu não tenho mais o sotaque nordestino. Eu amo o Nordeste, amo o sotaque, mas perdi o sotaque porque vim para cá muito criança. Mas o meu pai, ele vive em mim e ele se perpetua nos meus filhos. Isso é muito legal, porque às vezes a gente ouve síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, ou então muitas pessoas justificam, mas eu não tinha exemplo em casa. E uma vez eu vi um relato, que eu sempre usei isso para os meus filhos, que acho que tem a ver com o que a gente está falando. Tinha um cara que ele era presidiário, começaram a fazer uma pesquisa sobre os filhos. Aí foi pesquisar os 2 filhos desse presidiário. Um deles estava preso. E aí foram entrevistar ele e ele começou a falar, eu sou assim por causa do meu pai, porque meu pai matava, roubava, e estava preso tanto quanto o pai, com a mesma vida, entre entradas e saídas da prisão. E foi entrevistar o outro filho. E o outro filho era um alto executivo bem-sucedido, que morava numa casa muito boa, e essa equipe da reportagem foi perguntar, e aí, por que você é assim? Eu sou assim por causa do meu pai. Porque tudo que meu pai fazia, eu falava, eu não vou ser igual ao meu pai, eu quero ter uma nova história. Então é isso. Não é porque você não teve exemplo, não é porque você não teve um referencial que você não quer construir algo novo. A gente discute muito sobre violência contra a mulher, a gente discute muito sobre equidade, entre tantas outras coisas, respeito. Mas como que nós podemos mudar? Mudando dentro da nossa própria casa, mudando o nosso ambiente. Nesses treinamentos que você leva ao longo do caminho, o que é mais trabalhado? A gente fala, hoje, eu falo muito para a liderança, né? Falo desde a liderança operacional até as altas hierarquias, diretoria e etc. Falo de liderança, mas eu sempre trago a bandeira da paternidade. Eu digo o seguinte, não existe sucesso da porta para fora, se da porta para dentro, a tristeza e a insatisfação. Então, a gente precisa tratar do interno, do que é nosso, do que é verdadeiro, porque dentro de casa é onde as nossas máscaras caem. Então, não tem como você ser um profissional bem-sucedido fora de casa, se dentro de casa não é o seu lugar de abrigo.
Então, a casa precisa ser o lar, né? Precisa acolher o profissional que sai todos os dias para trabalhar, que se esforça, que traz o mantimento para dentro de casa. Mas ali é o seu lugar de alento, de cuidado, né? De deixar todas as amarras caírem, todas as suas forças. E ali você se sentir neutro diante de tudo aquilo, ser você mesmo. Então, o ambiente profissional, o ambiente corporativo, ele requer de nós um cuidado pessoal. A gente fala sobre o autoconhecimento, fala sobre esse mergulho em si, saber o potencial do eu, né? O propósito de Deus dentro do eu. Então, não tem como eu falar para as altas hierarquias ou para as hierarquias operacionais da sua performance profissional se não falar do seu cuidado com você mesmo. Eu lembro muito da presença do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito pontual na educação, sempre conversou muito, falava muito. Eu lembro muito dos conselhos dele, isso reflete na minha vida até hoje. O que muda numa família, numa mãe, quando o pai é presente? A mãe, ela se sente muito mais protegida. Existem figuras bem definidas, né? A maternidade é acolhimento, é amor, é carinho, afeto. A figura masculina dentro do ambiente, ele é esse ponto de segurança, de apoio, de suporte, a voz de segurança. Então, quando uma criança anda no meio-fio, a mãe vai dizer assim, cuidado, você vai se machucar. O pai vai dizer, vai, você consegue. Se precisar, eu até dou o dedinho para você, mas você vai conseguir. Então, a voz de segurança dentro de um lar é a voz masculina, né? É a voz do pai. Então, o pai precisa falar também. Existem alguns pais se silenciando, né, silenciando sua voz, às vezes o que ele quer dizer, às vezes o que ele sente, e isso é um problema. Isso vai gerando uma caixinha de Pandora que uma hora explode e aí a gente vê os números alarmantes de divórcio que as famílias estão sofrendo hoje. Divórcios e crianças. Se nós formos avaliar hoje o número de crianças e adolescentes com problemas emocionais, com automutilação, com índice de suicídio aumentando drasticamente, e a gente precisa refletir. Por quê? Por que isso está acontecendo? Será que as famílias estão abandonando o seu posto? Será que as famílias estão tão ocupadas em ter, onde hoje uma sociedade que nos impõe cada vez mais resultados melhores, performance, a gente tem que ter, não, mas ser. A gente tem que trocar este verbo para procurar ser o melhor pai, ser a melhor mãe, ser a sua melhor versão. Como eu posso ser melhor? Porque a gente só vai construir a sociedade assim, não é? É verdade. Se você quer assim, uma resposta muito clara a respeito da sua fala, é se você pergunta para um adolescente, você quer casar, ter filhos? Provavelmente a resposta vai ser não. Ou muito mais distante do que a data presente. Por quê? Porque o exemplo dela não tem sido muito bom, né? Sim. Então, quando você ouvir, o bom termômetro é esse. Pergunta para o adolescente que está aí perto de você. Você quer se casar, quer ter filhos, quer construir uma família como a nossa? Você vai perceber pela resposta se você tem sido um bom exemplo ou se não. Dá para ser um bom pai sendo ausente emocionalmente? Impossível. Impossível, porque as nossas crianças, elas são construídas de emoções. Né? Como eu bem coloquei lá no começo, a gente está falando sobre educar emocionalmente. A criança precisa de um espelho. O que eu estou sentindo? Alguém que dê nome para aquilo. Se você não está ali naquele momento que a criança precisa desse amparo, você pode ter certeza que ela vai ficar com um vácuo ali na construção dela social. Um bom exemplo disso é quando a gente fala sobre educação sexual infantil. Tem um mapa que eu gosto muito de fazer com os meus filhos, que são bonequinhos, e aí eu ponho semáforo nesse bonequinho. Vermelho, verde e amarelo. Onde que as pessoas podem tocar, onde pessoas não podem tocar. Então, lá em casa, até hoje, legal, quando a gente toma banho junto, eu falo para eles, isso aí é sinal vermelho. E eles já sabem. Que bacana. Sinal vermelho, ninguém mais pode pôr a mão. Só que a gente só faz isso quando a gente tem essa educação. Poxa, por favor, gastem tempo na educação dos filhos. Meus filhos já estão crescidos, mas como é bom ouvir essa presença paterna, pontuando, ensinando, sendo exemplo, sendo luz, sendo inspiração. Por favor, não deixem passar a paternidade, porque o tempo passa rápido. Muito. Daqui a pouco os filhos estão grandes, daqui a pouco você vai colher os frutos da sua semeadura, e aí você vai falar, não foi falta de alerta. Nós estamos aqui chamando a atenção, papais, mamães, mães também. Vamos falar.
E as mães, elas estão deixando esses pais também serem presentes ou elas estão querendo dominar todo o ambiente aí? Quando a gente fala do Maio Furtacô, né, que fala sobre a saúde mental materna, a gente fala sobre essas cargas mentais que a mãe carrega. Porque não é sobre ter detergente para lavar a louça ou ter o sabão para lavar a roupa. É saber qual é a marca que vocês compram dentro de casa e que se está faltando ou se não está. Então, a carga mental é saber desse detalhe, né, da necessidade no detalhe. O que a gente tem, por conta, talvez, dessa construção social, são mães que muitas vezes tomam as rédeas de todos esses movimentos dentro de casa. Então, a casa só funciona se ela estiver, as coisas só acontecem quando ela está presente. Quando a mãe vai se ausentar um dia que seja, é um apavoro total, todo mundo morre de medo. Por quê? Porque ela é extremamente controladora. Então, a mãe precisa também soltar um pouco essa rédea. Eu digo o seguinte, quando nasce um menino e uma menina no mesmo dia e hora, eles recebem uma mochila. A mochila da menina já vem com uma pedrinha a mais de peso, né? Sim, social, de cobrança e autocobrança. A ideia é que, ao longo da jornada, você encontre pessoas que possam aliviar o peso dessa mochila. Então, o marido, o namorado, já vai trabalhando isso neles, para dividir esse cargo, esse fardo, esse peso. Não precisa carregar tudo sozinho. E entender que os pais também são capazes. Vai fazer tão perfeito quanto você? Provavelmente não, porque a sua maneira é a sua maneira. Mas o pai consegue encontrar o jeito dele de trocar fralda, o jeito dele de alimentar, o jeito dele de dar banho, o jeito de colocar para dormir. Então permita que esse homem também se descubra quanto pai, Sim. que ele viva essas experiências, né? Isso é fundamental e essa nossa fala, a gente está aqui como fonte de informação para trazer essas, talvez, quem sabe, um gatilho para você tentar uma nova possibilidade. Essa noite eu vou deixar ele cuidar. Essa noite eu vou deixar ele trocar fralda. Eu estávamos conversando com uma amiga, lá mesmo no Parque Sul, que a gente estava falando sobre a questão da paternidade, e ela me falou algo muito interessante, que é verdade. Ela falou que o marido dela é presente, participa da educação dos filhos, mas que ela é muito agitada, muito controladora, muito dinâmica. Primeira vez o marido trocou a fralda, tudo errado. Ela falou assim, não, está tudo errado, não é assim. Depois ela falou, opa, peraí, eu vou deixar ele ser pai. Na segunda vez que ele trocou errado, mas ela falou, não vou olhar para o outro lado. Está tudo torto, mas eu não vou consertar, para motivá-lo a continuar. Porque a prática traz a excelência. Exato. Né? Os pais não têm... As meninas, as mulheres, as meninas brincam de boneca, de trocar fralda. Então, a gente já teve o tempo da infância ali como um treinamento. Mas o homem não, ele brincou de bola, de carrinho. Mas não é por isso que ele não vai ser pai. Então, mães, dá um passinho para trás, respira e vamos construir, porque isso é uma construção, né? Exato. Ainda está começando. Lá em casa, o maior conflito entre eu e a Aline, geralmente é a roupa, né? Ela nunca acha que eu coloquei roupa combinando nos meninos. Então, às vezes, vai para a igreja com a roupa e fala, essa roupa de ficar em casa. Aí você vai sair e fala, essa roupa de ir para a igreja. Mas eu, quando eu estou sozinho com eles, eu tenho muito essa oportunidade, né? Agora eu fico sozinho com os dois, durante uma semana, às vezes, dela em São Paulo. Eu já fui ao shopping com eles de pijama, já fui ao supermercado e mando foto para ela. E tá ela morre por dentro. Mas mulheres são perfeccionistas demais, presas em detalhes. É um lacinho combinando com a bolsinha combinando com o sapato. E olha, uma grande frase que diz, feito é melhor que perfeito. Olha isso, é um pai sendo ativo, sendo atuante, sendo presente. Por favor, palmas, porque a gente precisa trazer essa nova reflexão para a sociedade, né? Isso é muito importante. E para você, um homem que precisa desenvolver para se tornar o que o homem precisa desenvolver para se tornar um pai de verdade, um pai presente? Ele só precisa perceber que a vida dele mudou e que nunca mais ele vai ser o mesmo, nem a vida dele vai ser a mesma. Eu não posso garantir que vai ser só flores. Isso eu não posso garantir. Mas eu te digo o seguinte, que um abraço desse filho vale muito mais que todas as dores que essa caminhada pode te causar. Então aproveite essa jornada, viva intensamente essa relação pai-filho, deixe o filho te ensinar, perceba ele, oriente o que ele precisa e juntos construam uma relação que vai sustentar você, ele e a nova família que ele vai formar no futuro. Porque, gente, por favor, o pai
vai muito além do sustento. O pai não é apenas um provedor. O pai pode ser muito mais do que isso. Exato. O pai pode ser um exemplo, o pai pode ser uma inspiração, o pai pode ser o super-herói. Por que não? Por que abandonar esse papel tão lindo? A maternidade, a paternidade passa tão rápido, os filhos crescem. E eu que já estou com, diferente de você, que seus ainda estão pequenos sendo formados, eu já estou com os meus filhos maiores, já adultos ali. É tão bom quando a gente vê tudo aquilo que a gente abriu mão, mas que os filhos reproduzem, que você colocou valor dentro do seu filho e que ele vai reproduzir muito das suas falas, muito do seu exemplo, muito do que você colocou, porque passa tão rápido. Passa tão rápido, passa tão rápido. Quando a gente vê, já tão enormes, e você vai falar assim, poxa... E, às vezes, a gente vê avós que querem... trabalhar a ausência que foi como pai, quer consertar. Exato. Mas o vô consegue? Não, o vô tem o papel dele, né? O vô tem outro papel. O vô dá o açúcar. Esse fim de semana, meu sogro estava dando açúcar pro meu filho. Jamais a gente faria isso. O vô faz tudo, mas tudo que não pode. É exatamente isso, né? É a criação com açúcar. É o amor sem cobrança, né? Exato. É o amor sem necessidade eles de... brincam, aproveitam, depois eles vão para casa e dormem. Eles acabam pegando a melhor parte, né? Exato. E vivam isso também. É fundamental também que as crianças tenham esse convívio com os avós. Mas avós são avós, pais são pais. Mas, pegando um pai, um gancho agora, um pai que está nos ouvindo, que está falando assim, poxa, quero mudar minha paternidade, quero ser mais presente, quero estar presente na vida do meu filho, eu não quero esperar ser avô para consertar, quero consertar hoje. Como recomeçar a relação com os filhos? A primeira ponto assim, de virada de chave é reconhecer suas falhas. Chegar para o filho, pedir desculpa se houve alguma falha, ou simplesmente de não ter sido o pai presente que você gostaria de ter sido. Isso já vai quebrar um bloqueio gigantesco. Porque quando o homem fala de fraqueza, o mundo congela para ouvir aquilo, porque ainda é muito diferente. Então, aproveite esse momento e aí crie essa conexão, trazendo suas fragilidades e se conectando profundamente com seu filho. Aí você vai falar, poxa, Renata, mas no mês das mães só está falando de pai, porque não tem uma maternidade saudável sem um pai presente. Quando a mãe está sozinha, ela não consegue ter uma maternidade saudável. E para que a sociedade mude, cada vez mais nós estamos trabalhando com mulheres com burnout, mulheres extremamente estressadas, deprimidas, mulheres sofrendo. Por quê? Porque nós precisamos de uma presença ativa, nós precisamos de uma sociedade com novos valores, uma sociedade que reflita sobre os erros para não continuar reproduzindo isso a longo prazo, né? A gente precisa mudar. E o que nós mais podemos fazer hoje para mudar essa ambiência dessas mães e trazer pais mais presentes, Pedrito? Existe uma filosofia africana que fala que... Tá. É a última pergunta. Tá acabando. Tá bom. Volta do início. Existe uma filosofia africana que fala que precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Isso reflete muito sobre rede de apoio. A mulher não vai conseguir sozinha, não é o papel da mulher. Primeiro que ela não fez sozinha, né? Esse é um ponto fundamental. E segundo que a criança precisa do outro, né? Que fez a criança, que participou, que registrou, ou às vezes não, na construção dela como adulto. A criança precisa desses dois modelos para ela se construir como ser. E é o que a gente está falando aqui desde o começo. Mais importante do que o ter é a gente poder trazer sempre a força do ser. A criança ser quem ela é, mas bem construída, bem controlada emocionalmente e sabendo exatamente onde estão os pontos de cada uma das suas emoções. Então, para vocês, pedido agora no ano de 2026, que tipo de pai que o mundo precisa? O mundo precisa de um pai presente. O mundo precisa de pais que olhem para o outro com afeto, com compaixão. E se você quiser ter um bom exemplo assim sobre paternidade, Jesus é o maior exemplo, né? Ele teve ali o tempo de ouvir o outro e de estar com o outro, compaixão. Esse tempo de atenção e compaixão pela dor do outro, que não tem ninguém que tenha mais. Então, se você tiver dúvida a respeito disso, busque primeiro a sua relação com Deus Pai, o seu Deus Pai, e Ele vai te mostrar exatamente qual o modelo certo de um pai ser. Olha, esse assunto é um assunto maravilhoso, porque é um assunto que vai trabalhar o que está sendo mais falado hoje em dia.
né? Não tem como. O respeito à mulher começa dentro de casa, a história, a construção da sociedade do futuro começa com a educação dos seus filhos. Perfeito. A gente constrói o mundo dentro da sua casa. Exato. E do seu mundo você vai fazendo a multiplicação daquele milagre, vai tentando transformar. A gente não transforma o mundo, mas se a gente conseguir transformar pelo menos o mundo ao nosso redor, que essa onda de mudança vai criando um movimento que vai levando isso adiante. Então, a gente precisa, nós falamos aqui de tanta coisa bacana. Nesse mês de maio, mês da mãe, mas e aí? Para essa mãe ter uma saúde mental, para essa mãe conseguir ter uma maternidade adequada, ela não pode estar sozinha, ela precisa ter um pai presente. Nós vamos estar durante 4 semanas trabalhando. Vamos falar sobre saúde mental feminina, materna, vamos falar sobre tantos assuntos que são pontuais para a mudança da sociedade. E o Expedito vai falar um pouquinho do seu treinamento. Fala pra gente, Expedito, como é que é. Se alguém quiser te contratar, olha, por favor, se tem um pai falando assim, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar, eu quero ser um pai presente porque eu amo meu filho, eu não quero abrir mão da paternidade, eu quero mudar o meu mundo, e o meu mundo é dentro da minha casa. Como que a pessoa pode te achar? Como que a pessoa pode te procurar para aprender um pouco mais com você? Bom, as minhas redes sociais, né? Sou sempre muito ativo nas minhas redes sociais. Expedito Souza, Expedito e Souza tudo com S. Lá estou sempre ativo, sempre atento a tudo. Lá, para mim, também é um ponto de rede de apoio. Mas tem o meu celular, tem o meu e-mail, acho que a gente pode deixar aqui na descrição. Todos os contatos. E tem as mentorias. As mentorias são pontos em que a gente vai trazer exatamente a particularidade da tua casa, da tua família. A gente não tem um produto que vende para todo mundo, não. Aqui a gente trabalha com essa particularidade da tua necessidade em específico. Então, a mentoria é um bom caminho para a gente começar a transformar essa sociedade, mas começar aí dentro da tua casa. Por favor, se você também é um empresário que está aí e fala assim, eu quero mudar a sociedade, esse é meu dever moral. Nós, o Grupo Pansagem, nós temos uma responsabilidade, nós falo o tempo inteiro, nós entendemos como um grupo de comunicação, nossa função é muito mais do que informar, é transformar a sociedade através dessas discussões. O Diário Delas vem com essa missão de trazer reflexões sobre a importância das mudanças para uma sociedade melhor. Então, se tem um homem ou uma mulher que quer levar esse treinamento para dentro da empresa dele, para ensinar pais serem mais ativos, para que as mulheres sejam mais saudáveis. Eles podem também te chamar? Sim, sim. Inclusive, a gente tem algumas marcas muito relevantes a nível nacional, às vezes até internacional, que falam disso, da paternidade de uma forma muito ativa e quanto isso contribui também para a entrega, para a produtividade e a qualidade do serviço no dia a dia. Então, me procure também, as empresas também é um bom canal que a gente consegue atingir uma massa, né, muito maior. Estamos disponíveis para isso. A nossa missão e nosso propósito é esse, falar sobre isso e transformar pessoas em pessoas mais felizes emocionalmente, dentro de casa, mas também dentro do ambiente corporativo. Fala-se muito sobre mulheres sobrecarregadas, mães sobrecarregadas, mães com diversas funções, mães multifacetadas, mas para que a gente diminua essas discussões, nós precisamos de paternidade ativa, nós precisamos de pais presentes. E esse mês de maio, não deixe de acompanhar todos os episódios. Nós vamos ter diversas ações. Vamos para as ruas para perguntar como é que está a paternidade por aí. Vamos ver se os pais sabem trocar fralda. Vamos fazer um movimento na sociedade. Vamos ter muitas discussões. Então, você que está ouvindo esse podcast, que sabe a importância deste assunto, curta, compartilhe, mande para aquela amiga, marca amiga, vamos distribuir isso ao mundo inteiro, porque nós precisamos de pais presentes, mães saudáveis e uma sociedade mais justa. Então, não deixe de acompanhar. Agora, infelizmente, esse assunto é maravilhoso, eu ficaria aqui a tarde inteira falando sobre isso, mas nós temos que terminar. Para vocês, Expedito, se a presença transforma, que tipo de transformação começa dentro de casa quando um pai decide estar de verdade? A infância é uma terra que nunca a gente deixa de pisar. Então, considere o filho e a criança como um ser. Muitas vezes a gente não considera dessa maneira. Escute os pequenos detalhes, as emoções e aproveite dessa oportunidade para construir uma relação. Quando você constrói essa relação com raízes profundas, não há vendaval, nem na adolescência, nem na vida adulta, que deixe essa planta se perder.
Obrigada. Obrigado, eu. Muito Maravilhoso. Por favor, compartilhem. Compartilhem muito este assunto, porque é muito importante. Mês de maio, mês das mães, mas para uma mãe ser saudável, ela precisa de um pai presente. E quem ganha é o pai, e quem ganha é o filho, porque o filho vai reproduzir isso. Então a gente reclama tanto, a gente fala tanto de mudança, mas a mudança começa aqui, no seu ambiente, aonde você pode mudar, dentro do seu mundo, aonde você vai refletir através dos seus filhos. Então, curta, compartilha, vamos espalhar essa mensagem para o mundo inteiro. E não deixe de nos acompanhar, são 4 semanas, né, Expedito? Nós vamos trabalhar essa temática, vamos rodar por aí e nós queremos saber. Conta um pouquinho, e aí? Seu pai foi presente? E você, pai, você está abrindo mão da paternidade ou está sendo um pai presente? Mensagem final, Expedito, para um pai que está ouvindo você e está se inspirando nas suas falas. Bom, aproveite, pai, aproveite essa viagem, ela é maravilhosa, tem muitas tempestades no meio dela, mas eu prometo que vale muito a pena. E no final, todo mundo vai colher os louros disso juntos, em família. E é isso que mais importa, é isso que vale a pena. Estamos quebrando aqui ciclos geracionais, como fontes de informação, mas de afeto, de amor e de carinho. A paternidade é tudo isso junto e um pouquinho mais misturado. Por favor, não deixem de ser pai. Para que a sua mulher, que a sua esposa, ou até mesmo pais que compartilham de uma paternidade com uma separação, às vezes o pai também abre mão, porque às vezes quer atingir a esposa. Quem vai perder é ele, quem vai perder o filho, quem vai perder é a sociedade do futuro. Então, não abra mão da sua paternidade, seja um pai ativo e nos acompanhe, porque vai ter muita história bacana. Então, quero te convidar para na próxima semana estar nos acompanhando, porque esse tema ele vai ao longo de 4 semanas. Muito obrigado, Expedito, pela sua presença. Um prazer enorme. Ó, por favor, por mais paz assim. Amém. Beijo para vocês. Beijo, gente. Beijo. Obrigado.